Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Lucena, professor da Universidade Federal de Alagoas, e estou aqui hoje para apresentar para vocês a nossa videoaula que vai tratar sobre o passo a passo do processo de licenciamento ambiental. Nesta aula de hoje, nós vamos tratar dos documentos necessários e de todo o processo legal envolvido no licenciamento ambiental da sua empresa. Então vamos lá. Vamos dar início à nossa aula sobre o processo de avaliação de impacto ambiental e seus objetivos, parte 1. Para a gente iniciar nossa discussão sobre as etapas do licenciamento ambiental e os documentos envolvidos, é muito importante a gente entender as características de avaliação de impacto ambiental. Então, primeiro, ela é um conjunto estruturado de procedimentos, que é regido por lei ou regulamentação específica, e aqui eu trago três principais resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estão diretamente associadas ao tema de avaliação de impactos ambientais. A CONAMA 01 de 86, ela traz as diretrizes de elaboração dos estudos de impacto ambiental e do seu respectivo relatório de impacto ambiental, o famoso EIA-RIMA. A resolução CONAMA 09 de 87, ela traz as diretrizes da consulta pública. E a resolução CONAMA 237 de 97 traz os procedimentos de licenciamento ambiental. É importante também frisar que o processo de avaliação de impacto ambiental ele é documentado, pois existem peças processuais. Envolve diversos participantes. Então, quem são os atores envolvidos? O proponente da proposta, do empreendimento ou da atividade, a autoridade responsável pelo licenciamento, os consultores também que foram contratados para fazer os estudos ambientais, o público afetado, grupos de interesse, entre outros atores envolvidos. Importante frisar também que é voltado para a análise da viabilidade ambiental. Esse é o objetivo mestre. Ele deve nortear todo o processo. Agora vamos discutir um pouquinho sobre os objetivos da avaliação do impacto ambiental. Então, para que serve a avaliação do impacto ambiental? Bom, então a gente tem que ter um entendimento sobre esses objetivos, né? Então, a avaliação de impacto ambiental, ela evolui para avaliar projetos de engenharia inicialmente, uma vez que o grande objetivo dela é fazer uma análise preliminar, ou seja, antes da implantação de qualquer obra, empreendimento ou atividade que utilize recursos naturais. Também avaliar planos, programas e políticas, né? Por isso surgiu lá na década de 80 a avaliação ambiental estratégica. Também avaliar impactos da produção, consumo e descarte de bens e serviços, onde surgiu lá na década de 90 a avaliação de ciclos de vida. Avaliar contribuição de projeto, plano, programa ou política para a sustentabilidade, onde surgiu nos anos 2000 a análise de sustentabilidade. Bom, o processo de AIA ele não se limita a avaliar o impacto para aprovação de projeto de menor impacto. Tá bom? Então é bastante importante frisar isso. Ele pode então retirar projetos inviáveis, legitimar projetos viáveis, selecionar alternativas locacionais mais adequadas para a implantação de empreendimentos, reformular planos e projetos, redefinir objetivos e responsabilidades dos proponentes. E neste procedimento de avaliação de impacto ambiental é muito importante a gente observar no processo decisório, né, se está ocorrendo realmente a conscientização se os projetos são ambientalmente sustentáveis, se a concepção de projetos ambientalmente sustentáveis está sendo levada em consideração, ou se apenas a decisão está ocorrendo sobre o projeto submetido para o cumprimento da legislação, né? Então, é muito importante a gente observar estes dois aspectos. Existe um processo de concepção do projeto que seja sustentavelmente ambiental, né? E um outro aspecto que seria o cumprimento da legislação. Então é muito importante a gente associar estes dois aspectos e não apenas um ou outro. E também é muito importante
na hora da decisão, a gente pensar na viabilidade socioambiental, né? E também na viabilidade econômica. As duas devem estar atreladas, né? Unicamente associadas, né? Nós temos que pensar na distribuição de ônus e bônus socialmente desiguais, que isso geralmente acontece em algumas situações, tá? Como instrumento de negociação e mediação. Então nós temos que ter uma distribuição de ônus e bônus de uma forma igual para a sociedade. Ainda seguindo com os objetivos da avaliação de impacto ambiental, nós podemos fazer uma previsão dos possíveis danos ambientais e, claro, consequentemente, a prevenção do dano ambiental, né? Ainda apresentar uma maior transparência administrativa quanto aos efeitos ambientais de um determinado projeto, já que a gente tem que dar publicidade a este processo, né? Também a consulta pública aos interessados pode ocorrer, garantindo a participação efetiva da sociedade. A decisão ambiental deve atender, claro, ao interesse público, né? É muito importante isso também. Serve como instrumento de negociação e mediação. Nós teremos mais à frente uma videoaula específica sobre a consulta pública. E também a motivação da decisão ambiental, né? Fornece elementos para instrumentalizar e justificar a tomada de decisão. E, claro, um planejamento e gestão. Fornece elementos para o planejamento e gestão ambiental do empreendimento. Bom, de acordo com a Associação Internacional de Avaliação de Impactos, o objetivo da avaliação de impacto ambiental é assegurar que as considerações ambientais sejam explicitamente tratadas e incorporadas ao processo decisório. Também antecipar, evitar, se não possível, minimizar e ainda compensar os efeitos negativos relevantes ao meio biofísico, social, né, e entre outros. Proteger também a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais, assim como os processos ecológicos que mantêm suas funções, tá? E promover o desenvolvimento sustentável e otimizar o uso e as oportunidades de gestão de recursos. Então agora vamos discutir um pouco sobre o processo de avaliação do impacto ambiental. Nós temos uma videoaula gravada que detalha cada passo a passo deste processo de uma forma genérica, como ocorre no Brasil. Mas hoje nós vamos discutir os documentos de entrada e de saída de cada etapa deste processo. É importante frisar que, a depender, né, da jurisdição, país, estado, município ou instituição, esse procedimento, esse processo, ele pode ter variações, tá? Assim como a gente discutiu na nossa aula sobre os procedimentos para regularizar o empreendimento ou a sua atividade, tá bom? E nós gostaríamos também de frisar que neste processo há 3 principais etapas, né? A etapa de triagem, a análise detalhada e a etapa pós-aprovação. Então, na nossa próxima videoaula, parte 2, nós iremos detalhar cada uma desta etapa com os seus respectivos documentos de entrada e de saída. Para esta videoaula, eu utilizei estas referências e gostaria de destacar principalmente esta referência do livro do Luiz Henrique Sanches, Avaliação do Impacto Ambiental, Conceitos e Métodos. E é isto. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula, parte 2.